Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando aqui mais uma live. Hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com uma das maiores referências da minha caminhada teológica e pastoral, meu querido amigo, meu querido irmão, Leonardo Boff. Vamos aqui tentar estabelecer esta conexão para a gente fazer junto essa live e conversar sobre espiritualidade nesses tempos de crise. Vamos lá. Já adicionei aqui o Leonardo, esperando ele aceitar. Deu? Mas eu pareço só metade desse. Olá, meu irmão. Consegue me ouvir? Estamos ouvindo. Isso. Eu vou um pouco mais para trás. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Tudo bem, dentro das condições históricas possíveis, tudo bem. Você me ouve bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Aumenta um pouco, por favor, pastor Henrique. Você tem como Volume? aumentar o volume? Eu acho que está no máximo. Deixa eu ver aqui. Não, tá bom já. Para ficar Eu acho que está no máximo aqui. para eu parecer melhor. Eu acho. Deixa eu ver aqui se está no máximo. Consegue ver se o volume está no máximo aqui? Aqui aparece como se estivesse no pé. Deixa eu ver aqui. Está no máximo aqui para mim, viu? Consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Só tem que ser mais alto para aparecer minha cara toda. Né? Tem uma borracha aí. Então tá bom. Me ouve bem, né, Leonardo? Sim. Que bom. Estão ajeitando o enquadramento aí, né? É. Tudo bem. Agora tá bom. Ficou bom? E aí? Ficou bom o enquadramento. Tá ótimo para mim. A tecnologia aqui está complicada. Tudo bem, não tem pressa. Mas agora eu não apareço quase. Tem que ser um pouco mais assim. Aí, ó. Ficou ótimo agora. Aí, tá ótimo. Eu acho que tá bom assim. Agora não está bom, não aparece minha cara direito. Tem que ser um pouco mais alto. Assim. Está vendo bem, Henrique? Estou vendo bem. Meu volume está bom? Também tá bom. Para mim está meio baixo aqui. Ah, Se é? você falar um pouco mais alto... Tá bom. Meu volume aqui tá no máximo, viu? Ah, está no máximo. Mas eu vou me esforçar para falar mais alto. Tá ótimo. Podemos começar? Tá, podemos começar. Leonardo, eu quero primeiramente agradecer muito. Eu estava dizendo aqui antes de você entrar que você é uma referência muito importante na minha vida. Os seus livros, os seus textos, as suas atitudes. Então, você é um referencial teológico, pastoral para mim e para muitas pessoas. Então, eu fico muito grato a Deus pela oportunidade
de conhecer a sua história, de ler os seus textos e de hoje poder conversar com você. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua disponibilidade, viu, meu irmão? Muito obrigado, Henrique, por suas palavras tão generosas. Afinal, estou há 50 anos nesse ofício da teologia, da pastoral, acompanhando as comunidades, escrevendo e comunicando. E eu fico feliz quando as pessoas se sentem inspiradas no seu trabalho. Sim. Porque a teologia, a filosofia tem que ser ordenadas para a prática, porque não pode ser uma coisa teórica, ou de nós para nós. Tem que ser aberta ao mundo, às pessoas, e tem que ajudar a elevar o espírito e estar na altura do objeto que nós falamos. Nós falamos de Deus, então temos que ter uma altura muito grande, o espírito tem que estar aberto para ser minimamente adequado ao espírito de Deus. É verdade. Você, graças a Deus, é uma pessoa carismática, que tem uma palavra que anima o povo. Agradeço muito a você. Obrigado, Leonardo. Eu agradeço por esse carinho. Eu queria te perguntar, e a gente vai conversando com leveza, com espontaneidade. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas a gente transforma isso numa conversa mesmo. Eu queria que você falasse para mim sobre o que você entende por espiritualidade e como a espiritualidade pode ser uma força construtora de um mundo de justiça, de solidariedade, de fraternidade. Então, o que você entende por espiritualidade e como a espiritualidade pode ser uma ponte, um caminho para uma sociedade mais justa, solidária e fraterna? Olha, eu te conto uma coisa curiosa. Eu pertencia ao pequeno grupo que trabalhava na Carta da Terra e o coordenador era Mikhail Gorbachev. E ele já não era mais primeiro-ministro. E a tese de base dele era que se nós não tivermos espiritualidade, não basta a ciência, não basta a tecnologia, não basta nem só a ética, temos que ter uma espiritualidade se queremos salvar a vida e o planeta. E aí muitos, era um pequeno grupo de 25, perguntaram, mas então o que o senhor entende por espiritualidade? E ele disse que a espiritualidade é aquela atitude em mim que me leva ao respeito a todas as coisas, ao amor à natureza, abertura às demais pessoas, uma abertura ao infinito. E aqui depois ele fez uma confissão que quando ele era primeiro-ministro era comunista, era ateu, mas foi educado pela avó. Então ele era ortodoxo. E quando deixou o governo, expressou claramente a sua profissão de fé ortodoxa. E aí a profunda espiritualidade. O tema dele era sempre esse. E, de fato, a Carta da Terra, que resultou de um trabalho de 8 anos sob a coordenação dele, insiste muito nessa espiritualidade, isto é, essa abertura para a natureza, para o outro e para o infinito, mas não como uma ideia, como uma comoção do coração. A espiritualidade não está na cabeça, está no coração. Por isso que quando nós falamos, por exemplo, a religião não pode ser confundida com a espiritualidade. A espiritualidade vem antes, que é um encontro com o mistério das coisas, e as religiões explicitam isso. Mas elas podem ser um caminho da espiritualidade, desde que as doutrinas, os conceitos, passem da cabeça ao coração. Eu posso dizer que Deus é meu Pai, Pai querido. É uma ideia, mas eu tenho que sentir no coração. Sentir que eu estou na palma da mão dele, que estou sempre acompanhado com o seu amor, a sua misericórdia, e que a minha vida está protegida e ele sabe o destino da minha vida. Então, é uma profunda espiritualidade que vai ao profundo da gente, que envolve todas as coisas, quando eu estou na rua, quando eu estou no trabalho. Em todas as situações eu posso ter
esse voo de águia, erguer o meu espírito para o infinito. Mas as virtudes principais que a espiritualidade traz em nós. Primeiro é o amor incondicional, amor a todo mundo. Depois a solidariedade, voltar-se a quem está do lado. Depois é a compaixão, voltar-se a quem está caído. Depois é a cooperação de todos com todos e a abertura ao infinito. E nós estamos vivendo, nesses dias da coronavírus, a espiritualidade das pessoas, nem que elas citem o nome, se mostram solidárias, se ajudam, protegem os mais idosos, protegem as pessoas, trazem alimentação, se cruzam as mãos num verdadeiro laço de cooperação. Isso é espírito, viver isso como coração. Nasce de dentro. Isso é espiritualidade, que é mais do que a religião. A religião pode ser um ânimo para a espiritualidade, mas pode ter pessoas que falam de Deus, falam da religião, mas não têm esses sentimentos de solidariedade, de amor, de compaixão. Sem isso, a religião é vazia. Concordo, Leonardo. Obrigado por essa explicação. A espiritualidade como essa dimensão profunda, essa dimensão do coração, essa dimensão da prática de vida. Eu lembro que em muitos momentos do Evangelho, Jesus falava e depois de um ensinamento, ele dizia: felizes são se praticarem estas palavras. Portanto, é mais do que um conceito teórico, é uma experiência do coração que se materializa em atitudes de amor, de solidariedade, de compaixão e de cooperação, conforme você falou. Daí eu te pergunto o seguinte: existem experiências religiosas que alimentam a espiritualidade, que dão espaço para esse impulso criativo, criador da espiritualidade. Só que, por outro lado, também existem experiências religiosas que sequestram, que asfixiam a espiritualidade. Eu entendo que o fundamentalismo é uma forma religiosa anti-espiritualidade. Queria saber qual é a sua opinião, como você entende o fundamentalismo no campo da religião e como o fundamentalismo acaba sufocando essa abertura permanente da espiritualidade. Queria que você falasse um pouco sobre fundamentalismo religioso e seus efeitos anti-espirituais, digamos assim. Olha, uma religião bem praticada, que tem devoção, que sente Deus de dentro, que vai à igreja para o louvor, para a adoração, para o agradecimento, ela cria um espaço do sagrado, do espiritual, e as pessoas saem enriquecidas. E esse é o sentido verdadeiro da religião. Elas são, digamos, esteios para alimentar a espiritualidade. Para isso que estão as religiões aí. Elas não substituem a espiritualidade, elas têm que alimentar a espiritualidade. Agora, há religiões que eu diria são religiões do mercado, que obedecem à lógica do mercado, que fazem um discurso materialista, da riqueza, da prosperidade. Eles falam mais ao bolso das pessoas do que ao coração das pessoas. Então, o uso do nome de Deus, eu acho pecando contra o segundo mandamento, que é não usar o santo nome de Deus em vão. E hoje nós no Brasil, infelizmente, mas não só no Brasil, no mundo, há uma invasão de religiões, geralmente, ou igrejas, mas também religiões, fundamentalmente fundamentalistas. E o que é o fundamentalismo? Não é uma doutrina. Fundamentalismo é uma maneira de entender uma doutrina. Fundamentalismo diz: existe uma verdade e essa só eu tenho. Todos os demais
estão fora da verdade. E quem está fora da verdade está o erro, e o erro tem que ser. Travou aí, meu irmão. Vamos esperar para ver o Leonardo voltando. Leonardo, acho que travou aí. Estou mandando mensagem aqui. O Leonardo caiu. Vou chamá-lo novamente aqui. Eu desativei os comentários para carregar menos, para ver se a gente consegue esperar o Leonardo voltar aqui, a gente continua. Só aguardando o Leonardo voltar. Assim que ele voltar, eu vou desativar os comentários para a gente poder não carregar tanto a live. A gente começou falando sobre espiritualidade, como essa abertura permanente ao outro, ao próximo, a espiritualidade que está no coração e que se expressa em atitudes de amor, de solidariedade, de compaixão e de cooperação. O Leonardo está voltando aqui, vou chamá-lo novamente, e assim que ele aparecer, eu vou desativar os comentários para a live não ficar tão carregada. Voltou, né? Voltou, meu irmão. Voltou. Então, só para Parou concluir. na hora que você estava falando a definição do fundamentalismo como uma forma de viver a doutrina, de entender a doutrina. E devia pensar que a sua doutrina é a única verdadeira, e as demais todas têm que ser combatidas. Por isso, o fundamentalismo, ele é conflitivo, ele é guerreiro. E nós falamos do fundamentalismo muçulmano, mas tem o fundamentalismo das igrejas pentecostais, especialmente, e também setores da Igreja Católica são fundamentalistas e são conservadoras, excluem qualquer dimensão de abertura da Igreja, como o Papa Francisco. Mas nós não devemos esquecer que há um outro fundamentalismo que é o pior, que é o fundamentalismo do mercado, que diz: there is no alternative. Não existe outra alternativa, senão o mercado. E é o mercado capitalista, que visa a acumulação de riqueza à custa da exploração da natureza, a exploração dos trabalhadores, como o único sistema possível de organizar a economia. Esse fundamentalismo, graças a Deus, caiu um raio sobre ele. A coronavírus teve esse mérito, por ruim que seja, teve esse mérito de refutar todas as teses desse fundamentalismo do mercado capitalista, que se apresentava como a única alternativa possível. Todas as demais são fantasiosas, e eles agora estão de joelhos, reconhecendo que o individualismo não funciona, que não funciona a competição e concorrência, mas é a cooperação. E eles queriam um Estado mínimo, nós temos que ter um Estado social que ajude os pobres, que crie a infraestrutura de saúde para todos. Esse fundamentalismo criou uma religião do mercado. E todo mundo tinha que se aderir e se pôr de joelhos diante dele. Então, esse também é um tipo de fundamentalismo. Mas o que nos interessa aqui é o fundamentalismo religioso. E aí eu me recordo de uma poesia famosa de um grande poeta espanhol, Antônio Machado, que teve que ir para o exílio na perseguição de Franco, na ditadura de Franco, onde ele diz, a minha verdade. Ele diz, não, a verdade. Procuremos juntos a verdade. A tua guarda é para você. E se procurarmos juntos, vamos encontrar uma verdade que nos enriquece a nós dois. Eu acho que o fundamentalismo nega isso. Ele só diz a minha verdade. Todas as demais são erro. Então, eu acho que uma das grandes
movimentos hoje é o diálogo das religiões, dos caminhos espirituais, aceitar as diferenças, porque muitos caminhos levam a Deus. Agora, o caminho mais profundo é o caminho do coração, sentir Deus lá dentro. E aí nós temos uma palavra que veio dos gregos que eu acho muito importante. A palavra entusiasmo, enteosmos, em grego significa ter um Deus dentro. Então, toda aquela energia que nós temos de trabalhar, de ter sonhos, de amar as pessoas, de servir, de nos sacrificar, é uma energia que temos dentro, o motor. Esse motor é a presença interior daquilo que nós chamamos Deus. É o Deus interior. Então, eu acho, até a gente escreveu um livro, O Divino em Nós, com um grande psicanalista alemão, Anselmo Grün, O Divino em Nós. O divino está em nós, está na natureza. Sim. Universo, como universo, aquilo que Einstein diz no seu famoso livro, Como Vejo o Mundo, ele diz: eu fico encantado face ao mistério da vida. Quando eu contemplo o firmamento, eu me encho de emoção. E aqueles que não têm essa emoção não sabem o que é uma profunda emoção e são cegos. Se essa emoção, diante de todas as coisas do universo, significar religião, então eu sou uma pessoa profundamente religiosa, porque tenho esse encantamento de todas as coisas. Então, eu acho um amigo de Freud chamava isso uma experiência oceânica, uma experiência de totalidade, que enche todas as coisas, aquela percepção que nós temos uma percepção de uma presença, que ela está aí em todas as coisas, sustentando tudo, movendo tudo, desde as estrelas até nossos corações. E as pessoas que se encontram, tudo tem um motor por trás. Ele fica anônimo, mas nós teólogos, você e eu, pastores, temos a ousadia, isso é ousadia, de chamar isso é a divindade dentro de nós. Ela pode se chamar tal, pode se chamar Javé, pode se chamar, na tradição afro-brasileira, Olorum, pode se chamar Alá, não importa o nome. É o Deus dos 1000 nomes, o nome dele não está no dicionário, porque é um mistério. Ele está dentro do coração, um entusiasmo. Então, eu acho que o fundamentalismo, ele encaixa as pessoas, coloca dentro de um quadrado, aí não vê o outro, não vê o universo, e torna as pessoas rígidas. E como alguém comentou, o fundamentalista não sabe sorrir, não tem alegria, porque viver é ter alegria e celebrar a beleza, a grandeza da convivência, da alegria com as pessoas. Verdade, Leonardo. Eu agradeço profundamente por essas suas palavras. Eu também considero o fundamentalismo uma anestesia dos afetos, um endurecimento do coração. O fundamentalismo torna a experiência religiosa amarga, ressentida, bélica, mediada pela culpa, não celebrando a riqueza da diversidade, e a diversidade é propriamente humana. O fundamentalismo retira essa poesia da alma e essa esperança profunda. Então, o fundamentalismo é um motor de indiferença também diante do sofrimento humano. E eu concordo com você quando você também fala sobre esse fundamentalismo do mercado, esse materialismo excessivo. Na verdade, tanto o fundamentalismo do mercado quanto o fundamentalismo religioso forjam e formam muita indiferença
muita antipatia diante da vida, diante do próximo, diante da natureza. Então eu concordo que o fundamentalismo é um sequestro da potência tão fraterna da espiritualidade. E daí eu queria ir para um outro tema com você, é que esta sociedade que nós vivemos, do fundamentalismo do mercado, da coisificação da vida, da banalização das relações humanas, um dos efeitos mais perversos é a coisificação da Mãe Terra. A natureza perde a sua sacralidade, a sua alteridade. O ser humano se divorcia da natureza e a economia passa a funcionar para o lucro e não para a vida, não para essa relação entre ser humano e natureza. Queria que você falasse um pouquinho o que a Mãe Terra está gritando, quais são os alertas da Mãe Terra, qual é a profecia que a Mãe Terra carrega, denunciando essa ganância estrutural desse modelo que é ecocida, que é genocida, que é contrário ao espírito da vida. Qual é o grito da Mãe Terra? O que nós precisamos ouvir da natureza, meu irmão? Bom, eu gostei muito que você traduziu em forma, eu diria, quase jornalística, existencial, as consequências reais do fundamentalismo. Torna as pessoas duras, frias, que se afastam dos outros, quebram as relações, excluem. Mas eu acho que hoje, junto com o fundamentalismo do mercado, vai a maneira como esse mercado se relaciona com a natureza e com a Mãe Terra. Ele não vê a Mãe Terra como os antigos viam, os indígenas, e toda a tradição da humanidade até o século XV, XVI, como a Magna Mater, a grande mãe, que nos dá toda a vida. De repente, vêm os cientistas novos do século XVI, com Giordano Bruno, com Galileu Galilei. Giordano Bruno não, que era meio místico, mas com Galileu Galilei, com Copérnico, com Francis Bacon, dizendo que a Terra é uma coisa morta. A Terra é uma espécie de baú, é um mercado, onde eu coloco todas as coisas à venda e vou tirando na ilusão, que aí tem bens e serviços, eles chamam de recursos, que você pode tirar e terá em função de um projeto infinito. E aí vão agredindo a natureza de forma sistemática, com as tecnologias modernas, desflorestando, contaminando as águas, criando erosão dos solos. Veja, 60% dos solos são erodidos, 70% das florestas úmidas que garantem a chuva, a umidade e aí a vida foram já derrubadas pela voracidade do sistema do capital. O mercado que tem como objeto acumular mais e mais bens materiais. Quem não tem quer ter, quem tem quer ter mais, e quem tem mais diz nunca é suficiente. Então é uma lógica perversa. E a Terra está gritando. E a forma de grito dela é aumentando o aquecimento global, e nós estamos assistindo isso com o dióxido de carbono, essa fumaça que sai das fábricas, que sai dos carros, e está contaminando os ares, e com isso vai aquecendo o planeta, porque esse gás escuro fica lá em cima e joga os raios para baixo, aquecendo a Terra, diminuindo a biodiversidade, que ela garante. A biodiversidade é a diversidade dos seres. Veja, esse grande biólogo que criou a palavra biodiversidade, Eduardo Wilson, diz que nós estamos, por ano, exterminando entre 70 a 100 mil espécies de seres vivos. Isso é um genocídio, como você dizia antes. Estamos agredindo a Terra em todas as frentes, fazendo uma guerra no solo, no subsolo, no mar, em todos os lados. Então a Terra está se ressentindo, nos dando sinais pelo aquecimento global
pelos tsunamis, pelas enchentes, pelas grandes nevascas, e eu diria mais, pelos vários vírus que ela tem mandado. E eu, na minha interpretação, e já publiquei vários estudos sobre isso, que o coronavírus foi produzido pelos seres humanos, desmatando, etc., mas tem o outro lado, que é um contra-ataque da Terra, face ao ataque do ser humano. E ela mandou uma arma que colocou de joelhos as potências militaristas, que têm armas de destruição em massa, que só no ano passado investiram, Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, China, investiram 1.822 bilhões para fabricar mais e mais armas letais e destrutivas. Esses não podem usar as armas contra o vírus. Estão todos de joelhos, se sentem derrotados, não valeu nada as suas tecnologias e ciências, as suas armas. Então, eu acho que nós temos que aprender. A Terra está gritando, uma mãe nossa que está sendo ofendida, ela está, eu diria, gritando mesmo de dor. O Papa, na sua encíclica sobre o cuidado da casa comum, diz: nós temos que escutar os dois gritos, o grito dos pobres e o grito da terra. O grito da terra e dos filhos e filhas da terra. Então, nós temos hoje, e nessa quarentena que estamos fazendo, é a oportunidade de nos perguntarmos como é que nós estamos tratando a nossa natureza, as nossas plantas, as nossas águas, nossos solos, o ar que respiramos, as coisas que comemos, porque de lá, da natureza, nos vêm os vírus, nos vêm os sinais que a Terra manda. E devemos saber interpretar esses sinais. Para mim, é mais do que uma crise, é um chamado a uma radical mudança ecológica, na forma de nos relacionar com a Terra, com os outros, com o consumo moderado, respeitando os ritmos da natureza e amando a Mãe Terra, respeitando os limites da natureza. Ela nos dá tudo, mas ela tem limites. E nós temos que respeitar os limites por nossa causa e por causa dos filhos e netos nossos que devem herdar uma terra boa, habitável, que nós vamos entregar a eles. Com certeza, meu irmão. Eu fico pensando que esse modelo do capital retira a sacralidade de tudo. Tudo vira meio para a acumulação de riqueza, para a acumulação de capital. A gente vive numa época também de desmantelamento de políticas públicas, de serviços públicos, de aprofundamento da desigualdade social, de financeirização cada vez maior da economia. Então, esse modelo neoliberal, que é o modelo capitalista mais perverso, mais desumano e absolutamente caótico. Esse progresso proposto pelo neoliberalismo é um progresso que agride a Mãe Terra e agride a própria humanidade. E muitas vezes a forma de gerir esse caos é por mecanismos autoritários, arbitrários, violência institucional, encarceramento em massa, perseguição sistemática aos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. É esse globalitarismo do capital que vai tornando a vida cada vez mais asfixiante, menos prazerosa. E eu também espero, como você, que a gente possa produzir um outro arranjo de sociedade, um arranjo mais humano, mais fraterno. Eu gosto muito, Leonardo, de uma síntese que é assim: trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o essencial e distribuir tudo. Trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o essencial e distribuir tudo. Trabalhar menos, porque o tempo livre é uma dádiva para que o ser humano possa
aproveitar a riqueza da sua própria vida, da sua singularidade. Nessa sociedade que nós vivemos, o trabalho muitas vezes acaba sendo massacrante, explorador, o povo produzindo uma riqueza que não fica nas suas próprias mãos. Trabalhar todos, eu acho que tem a ver com a quebra dessa relação de quem produz riqueza e de quem só se apropria da riqueza e acumula. Produzir o essencial tem a ver com quebrar essa lógica produtivista e consumista, esse tempo do mercado que não respeita o tempo do corpo humano e também não respeita o tempo da Mãe Terra. E distribuir tudo, aquele princípio tão bonito do Evangelho da partilha material que produz abundância. Na lógica, na matemática espiritual do Evangelho, dividir significa multiplicar, repartir significa abundância. Então eu espero de todo o coração uma sociedade de trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o que é essencial e distribuir tudo, para que a vida seja mais bonita, mais generosa para todas as pessoas. E daí, mais uma pergunta, nós dois somos da tradição espiritual cristã e, como você diz, Jesus, na nossa confissão de fé, na nossa experiência espiritual, Jesus de tão humano só podia mesmo ser divino. E nós sabemos que Jesus não era uma cabeça falante deshistoricizada. Nós sabemos que o Cristo glorioso é o Jesus de Nazaré. Como diz lá Pedro Casaldáliga, em Jesus, Deus se fez carne, assumiu a radicalidade da experiência humana, como diz lá em João, mas também se fez classe. Foi um corpo oprimido, num território colonizado pelo Império Romano, lá na região da Galileia, que era uma região que também sofria de muitos estigmas sociais e culturais. Daí eu queria que você falasse um pouquinho, Leonardo, quem é esse Jesus de Nazaré? Qual foi a espiritualidade desse Jesus de Nazaré? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, basicamente o sentido da nossa vida, mas é de maneira resumida. Que espiritualidade Jesus de Nazaré viveu? Olha, gostei muito do seu resumo, porque é uma proposta para um novo tipo de humanidade, para a terra da boa esperança, como alguns chamam. Eu acho muito importante e vai na linha daquilo que o Papa Francisco vive pregando, as coisas essenciais para a vida. Agora, eu acho que Jesus viveu uma profunda espiritualidade, porque, veja, o importante não é ensinar as doutrinas de Jesus, os dogmas, os catecismos, é ter um encontro com uma pessoa viva, ressuscitada, que está no meio de nós e enche o universo. São Paulo diz isso. Ele é a cabeça da igreja, a cabeça do mundo. Ele é o Cristo cósmico, que enche tudo, está dentro da evolução, empurrando a evolução para ela ter um desfecho feliz. Então, ele está aqui presente. E eu acho que esse Jesus histórico, que andou naquelas estradas poeirentas da Palestina, teve duas grandes paixões. A paixão por Deus e a paixão pelos pobres. A paixão por Deus era tão íntima que ele se retirava de vez em quando para a montanha de noite, passava rezando e chamava não simplesmente pai, Abá, que significa querido paizinho. Era aquilo que as crianças diziam para os seus avós. Meu querido avôzinho, ele chamava Deus meu querido paizinho. Então, é uma experiência de profunda intimidade. Quem chama Deus de pai, paizinho, se sente filho. E ele disse isso. E por isso ele foi condenado, porque os judeus não entendiam como é que alguém pode dizer que é filho de Deus. Era a experiência profunda dele. Experiência de Deus. Pai e Pai Nosso. E a segunda experiência, um amor inarredável para com os pobres. Ele não podia ver um aleijado, um cego, um doente, um que gritava, que ele ia lá, se enchia de misericórdia, curava, dava visão, ressuscitava mortos. Como diz São Pedro, ele passou pelo mundo fazendo o bem.
Olha, se alguém disser isso para mim na minha sepultura, seria maior elogio. Ele passou pelo mundo tentando fazer o bem, porque Jesus fez o bem. E fez o bem, defendeu os mais humildes, tirando aquele peso das tradições e leis duras. Foi libertador, libertava, porque colocava no centro o amor. E como São João diz claro, quem tem o amor tem tudo, porque Deus é amor. Então, você abraçando o outro, você está abraçando Deus, mas especialmente, não só amar o outro que está aqui no lado, ame o próximo como a ti mesmo. Isso é um preceito de todas as religiões, é uma lei áurea. Para Jesus ia mais. Ame os invisíveis, os sedentos, os nus, os prisioneiros. Ame a esses que ninguém vê. Por isso é amar o outro mais do que a mim mesmo, mais do que a mim mesmo. É como São Francisco diz, que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado. Então, essa era a grande paixão de Jesus. E ele libertou o povo para o amor, para a liberdade, contra aquelas leis pesadas que desumanizavam as pessoas. Para resumir numa palavra, Henrique, eu acho que a mensagem fundamental de Jesus é o Pai Nosso. Já muitos teólogos antigos diziam isso, porque os apóstolos dizem, Senhor, ensina-nos a rezar. Se há uma coisa que todo judeu sabe, é rezar. Era um jeito do tempo para dizer, dá um resuminho de tua mensagem. Qual é o logos da tua mensagem? E ele nos ensina o Pai Nosso. Veja que coisa maravilhosa o Pai Nosso. O Pai Nosso não fala dele, não fala da igreja, não fala dos sacramentos. Ele fala o Pai Nosso, não o meu Pai. Pai Nosso que está no céu, que nós realizamos a vontade dele e que faça o reino dele. O reino é a revolução total das relações entre as pessoas, com a natureza, com todas as coisas renovando. É o Pai Nosso. Então, a dimensão para cima do voo de águia do ser humano. E, simultaneamente, o pão nosso. Não diz o meu pão. O pão nosso de cada dia. Porque se a gente unir Pai Nosso com Pão Nosso, a gente pode dizer amém. Se não une, não diz amém. Então, Jesus tem os dois movimentos. Para o alto, para o céu, para o Pai Nosso. E para as raízes da terra onde nós pisamos e temos que criar nossa alimentação. Então, o pão nosso que nós dividimos, como você disse muito bem antes, quanto mais divide, aliás, no milagre da multiplicação dos pães, eram 2, 4, 6 pães, multiplicaram. Não é que ele fez uma montanha de pão, que seria um mago, mas ele, quanto mais repartia, mais tinha pão, e sobrou ainda. Então, o pão é para ser repartido, por esse pão nosso, juntos. E como vivemos juntos, às vezes nos ofendemos e brigamos, etc., que tenhamos o perdão que reconcilia. Se nós fizermos tudo isso, para mim é a mensagem central de Jesus, que é uma mensagem profundamente humanística, humana. Cada um pode dizer isso. A minha grandeza do espírito está aberta ao infinito. A terra é pequena para o meu desejo, mas tenho as raízes aqui, convivo com os demais. Então, posso dar 1000 nomes a esse Pai que está lá em cima. Nós aprendemos a chamá-lo um Pai que tem características de mãe, é misericordioso, perdoa nossos pecados e diz que cuida como as galinhas cuidam dos seus pintainhos, cuida das flores do campo, cuida de todas as coisas, até dos cabelos de nossa cabeça. Então, é um Pai amoroso, não é um Pai julgador. E eu até gostaria de dizer, Jesus como menino, a gente tem que pensar que essa criança vai ser o nosso juiz. A criança não julga ninguém, quer brincar com as pessoas. Deus se fez criança, se fez um menino como qualquer um de nós. Então, esse é o Deus próximo, encontrar-se com Ele. Isso nos humaniza,
Ele não veio fundar uma nova religião. Ele veio nos ensinar a viver o amor, a bondade, a misericórdia. Quis criar o homem novo, a mulher nova, o homem novo. Isso que ele quis criar. E é o nosso desafio. E nós fomos novos à medida que vivemos aquilo que ele disse, os bens, que são os bens do reino, que é o amor, a misericórdia, a compaixão. Isso nos faz mais humanos, mais sensíveis, chorar como quem chora, alegrar-se com quem se alegra, participar da paixão do mundo. E eu aqui não quero esquecer mesmo, aqueles milhares de brasileiros nas comunidades, que não têm a quarentena como você e eu temos, que estão na nossa casa, vivem em casinhas pequenas, em comunidades onde na própria casinha vivem 4 ou 5 pessoas, não conseguem fazer o isolamento social, sofrem, às vezes morrem por causa disso. E esse coronavírus mostrou a profunda desigualdade do Brasil. Eles não têm como se defender, não têm como comer, não recebem aquelas migalhas de R$600. Eu quero lembrar esses que Jesus chama os meus irmãos e irmãs menores, quando ele fala: quem atende a um faminto, um sedento, um nu, é a mim que recebe. Então, nós temos que pensar neles como cristãos e sermos solidários o mais possível. É verdade, Leonardo. Eu fico cativado pela mensagem do Evangelho traduzida nas suas palavras. Eu vejo em Jesus também essa liberdade criativa para lidar com a vida, sempre para promover a plenitude. Esse Jesus que era livre de tudo, porque era servo do amor, e agindo sob a soberania ética do amor, ele soube relativizar tudo mais. Então, essa solidariedade de Jesus com a vida, esse acolhimento, ele foi muito duro com a hipocrisia, mas foi muito paciente com as fraquezas humanas. Ele amou de maneira misericordiosa, e lá naquela imaginação escatológica de Mateus capítulo 25, quando Jesus imagina a consumação do reino, e a palavra-chave da mensagem de Jesus era esse reino de alegria, de justiça, de paz, onde os menores são os maiores, onde os últimos são os primeiros, onde a glória não é ser servido, mas a glória é poder servir. Esse reino onde o amor é a medida e até o inimigo é humanizado, esse reino que destitui privilégios e que celebra a justiça. Quando Jesus imagina lá, ele fala para os seus discípulos: quando tive fome, me deram de comer, sede, me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estava preso, vocês me visitaram, quando eu estava enfermo, vocês me acolheram, quando eu era um forasteiro, um foragido, vocês me deram um abrigo. E eu fico pensando nesse texto, porque você disse muito bem, desse amor de Jesus pelo próximo, esse amor sem condição, esse amor sem requisito, esse amor gratuito. Mas ele teve esse compromisso maior, prioritário, com as pessoas oprimidas. Não é à toa que ele escolhe essas imagens, e não são imagens subjetivas, são imagens sentidas e experimentadas no corpo. A fome, a nudez, a sede, a desproteção, a vulnerabilidade. E é muito precioso ver que o rosto de Jesus aparece para nós nesses rostos, nesses semblantes, nesses corpos concretos, daqueles que lutam para sobreviver, daqueles que buscam água potável, um teto para morar, o alimento de todo dia. Então, nessa imaginação escatológica, lá de Mateus 25, me parece que Jesus demonstra a universalidade do seu amor, mas também demonstra que esse amor aparece primeiro no rosto dos pobres em protesto contra a pobreza, no rosto dos oprimidos em protesto contra a opressão. E esse Jesus,
por que viveu com essa liberdade amorosa, por que fez da lei o amor, por que fez do amor uma lei. Esse Jesus que se compadeceu dos pequeninos, dos amaldiçoados socialmente, esse Jesus foi preso, torturado e executado em nome desse fanatismo religioso, desse amor pelo poder e pelo privilégio. Porém, segundo a memória confessional dos evangelhos, ele ressuscitou. Então, tem a cruz, mas também tem o horizonte da ressurreição. Eu aprendi com você que ressurreição não é reanimação de um cadáver. Ressurreição é essa totalidade da vida. Ressurreição é uma insurreição. Afinal de contas, o Estado matou porque lideranças religiosas entregaram, mas a despeito disso, aqueles pobres disseram que Jesus estava vivo. Então tem um caráter aí insurgente, contestatório, teimoso na vida, na proclamação da ressurreição de Jesus. Então a gente está caminhando para o final, já vai dar 1 hora. Nós sabemos que os tempos são difíceis. Nosso coração fica apertado, sentindo um pouco da dor desse mundo. Nós choramos a dor do mundo porque encontramos na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. Nós sabemos do peso da cruz, mas eu queria terminar ou caminhar para o fim dessa live falando também sobre o horizonte da ressurreição, o significado da ressurreição, a esperança da ressurreição, de que, como você diz, nós não vivemos para morrer, mas morremos para ressuscitar. Eu leio muito seus livros e guardo muito no meu coração. Em vários momentos angustiantes da minha vida, eu posso dizer que o Espírito Santo cumpre o papel de me lembrar das suas palavras como forma de animar o meu coração. Mas, amigo Leonardo Boff, a cruz está colocada. O que podemos falar, então, sobre a alegria da ressurreição? Olha, eu agradeço muito suas palavras, porque são inspiradas. E a gente vê que você, além de teólogo, é um pastor que encontra a palavra certa, que todo mundo entende. E eu acho que a grande festa, o grande evento do cristianismo não é a cruz. A cruz é uma passagem, é a ressurreição. E como você lembrou, a ressurreição é como levar Jesus no final da evolução e realizar todas as possibilidades e virtualidades que estão dentro de nós, porque nós, como pessoas humanas, somos um projeto infinito. O nosso desejo não tem limites. Então, de repente, tudo isso aflora, se realiza, surge homem novo. E São Paulo diz, esse é o novíssimo Adão. É o Adão novíssimo. Então, o primeiro homem não é o Adão lá atrás. O primeiro homem, na sua plenitude, é Jesus. E aí, São Paulo diz, ele é o primeiro entre muitos irmãos e irmãs. Nós seguiremos a ele. Então, ele antecipa o futuro. Realizou agora o futuro, mas a ressurreição não se completou, e nem a cruz. Porque enquanto os seus irmãos, suas irmãs, nós, estamos sofrendo, carregando a cruz, ele está carregando juntos. Quem disse isso é Pascal, aquele grande matemático, filósofo, disse isso. Jesus continua morrendo até o final dos tempos, enquanto seus irmãos e irmãs estão sofrendo. Eu digo, enquanto nós também não ressuscitarmos, e São Marcos diz claro, vão para Galileia, que lá vão me mostrar. Todos nós estamos caminhando na direção de Galileia. Lá Deus vai mostrar a plenitude da ressurreição de Jesus, que não acabou ainda. Ele está sendo ressuscitado na medida em que nós vamos ressuscitando com os bens do reino. Os bens do reino é o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Quanto mais isso se universalizar, mais o reino vem, mais a ressurreição vai se realizando como um processo de transfiguração. E aí, como diz Pierre Teilhard de Chardin, nós implodimos e explodimos para dentro de Deus, levando toda a criação conosco. Não só nós,
a humanidade, as plantas, os animais, as estrelas, o universo, o novo céu e nova terra, todos irmanados, ressuscitados, transfigurados. Jesus é o antecipador do nosso futuro, daí a nossa esperança. Por mais duro que seja o sofrimento, a coronavírus, nós temos lá na frente alguém que sofreu na cruz, gritou desesperado, Pai, por que me abandonaste? E o Pai depois responde, ressuscita, Jesus. Diz, aqui está a vida em plenitude. É o nosso futuro. Aquilo que aconteceu nele está acontecendo lentamente em nós, na medida que nós nos abrirmos não a sua mensagem, os seus exemplos, as virtudes que ele me colocou. Então, isso é a base da nossa esperança. Então, eu acho que as dores do mundo podem ser grandes, mas a última palavra não é simplesmente a vida, mas a vida transfigurada, a vida na sua plenitude, onde temos alegria de viver e de conviver. Nós todos, como os irmãos e irmãs, com a grande comunidade cósmica, universal, dentro do reino da Trindade, dentro do reino de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ressuscitar, essa é a nossa esperança. E isso nos dá força para aguentar o sofrimento e dizer, ele é só passagem. É uma sexta-feira santa, mas ela culmina num domingo de ressurreição. Amém. Leonardo, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Eu espero poder te encontrar mais vezes. Eu lembro que um pouquinho antes da quarentena, nós estávamos nos falando para eu ir aí na sua casa para a gente tomar um café e conversar. Já tínhamos até marcado, mas veio a quarentena e estamos agora nesse isolamento social. Mas eu quero registrar mais uma vez minha gratidão a Deus pela sua vida, por você ter aceitado este convite para a nossa conversa. Eu também guardo no meu coração esta esperança, lá nas palavras de Ariano Suassuna, eu acho que sou um realista esperançoso. A nossa esperança não é fantasiosa nem ilusória. Por isso que o Evangelho é tão profundo, porque tem o reconhecimento da dor do tempo presente. Nós sabemos da dureza e do absurdo da cruz. Então não se trata de ilusão ou de escapismo, mas se trata de um horizonte de esperança e uma esperança que dá sentido ao tempo presente, renova a nossa força para a nossa caminhada e nos coloca em movimento. Eu lembro do Paulo Freire falando de esperança, do verbo esperançar, ou seja, fazer a esperança acontecer. E quando a gente ama, quando a gente distribui o pão, quando a gente é solidário, quando a gente tem compaixão, quando a gente tem sensibilidade humana, quando a gente anuncia a justiça com palavras e atitudes, a gente está antecipando um pouquinho esse futuro de Deus. A gente está dando sinais desse novo horizonte civilizatório. A gente está carregando o mundo para frente, mesmo com as nossas contradições, debilidades, não apontando para nós mesmos, mas apontando para essa força coletiva, para esse espírito impresso em nós, que nos faz anunciar que a vida é bela, que a vida é bonita, que nosso destino é brilhar como o sol e que há de acontecer uma Eucaristia universal, uma mesa farta, pão, vinho, todos os povos irmanados, sem patrões e empregados, sem senhores e servos, sem qualquer tipo de opressão e violência, nós teremos uma eternidade para brindar o amor. Obrigado, Leonardo, por ser, no tempo presente, um sinal daquilo que é eterno. Obrigado porque a sua vida antecipa um pouquinho do reino de Deus para nós. Obrigado por carregar na sua trajetória as marcas de Cristo cósmico da periferia de Nazaré. Obrigado pela mansidão revolucionária do teu falar e do teu viver. Saiba que a luz de Jesus de Nazaré estava na Galileia, mas também está em Petrópolis, e a partir daí irradia para o mundo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe para que você continue sendo um farol, um genuíno farol, uma luz que brilha, apontando o futuro do reino de Deus. Na sua vida, o futuro visita o presente todos os dias.
Obrigado, meu irmão. Obrigado a você por suas palavras tão generosas. Você dá o exemplo disso. Você carrega um carisma quando você fala. Nunca esqueça a sua fala naquela celebração para a Marielle, que você levantou a multidão, sabe? E era o Espírito que falava em você. E nós vamos renovar essas conversas, porque a humanidade precisa de espiritualidade, precisa de elevação. A ciência é importante, tudo tem seu valor, mas aquilo que fala para o profundo em nós, que discute os sentidos da nossa vida, do nosso futuro, das nossas relações que tem que ser melhores, amar verdadeiramente a terra, a natureza. Vamos fazer outras lives como essa. Muito obrigado para você, Henrique. Tudo bom. Um fraterno abraço, Leonardo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Também, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.